Queridos irmãos, a paz do Senhor. Um bom dia e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã aqui representando, a sua família. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Se Deus quiser, hoje, com a graça do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo, nós vamos estudar juntos a lição de número 8 da nossa lição, da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical desse terceiro trimestre, tendo por tema o Sermão do Monte, e a lição de hoje, o ensino de Jesus sobre a oração. Hoje o tema da nossa lição é o ensino de Jesus sobre a oração. Então, com a graça do Senhor Jesus, nós vamos estudar junto um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, uma manhã um tanto fria, mas que Deus abençoe de uma maneira muito especial a todos, em nome de Jesus. Como de costume, depois eu vou pedir para, por favor, lerem em algum momento ali no microfone, Isso ajuda bastante, até para efeito de acompanhamento. Vamos lá então, a lição de número 8. Deus abençoe a todos, nossos pastores, nossos presidentes, enfim, nossa editora Betel, a equipe do site BD Panorama. Deus abençoe de uma maneira muito especial. Muito bem, lição de hoje, lição número 8, o ensino de Jesus sobre a oração. O textuário da nossa lição está em Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 7, o textuário, Mateus 6, verso 7. Vamos ler todos juntos, então, por gentileza, o textuário está na tela e, obviamente, está na Bíblia. Vamos ler todos de uma maneira bem alta, bonita. Vamos ler? 1, 2 e 3. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. A verdade aplicada, vamos ler aqui, está na tela também, na nossa revista, mas está na tela para nós podermos acompanhar e lermos bem alto, bem bonito. 1, 2 e 3, a verdade aplicada qual é? Por intermédio, cultivamos com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Então, por intermédio da oração, há um cultivo. Essa palavra cultivo, se você quiser, você destaca ou não, mas já posso brevemente colocar aqui. A oração, se a gente entender nesse verbo utilizado, cultivar. Escrevi aqui, tentei escrever rapidamente, lição 8, e agora vou colocar então cultivar. Então, a oração deve ser entendida como cultivar. Cultivo fala de plantio, fala de semeadura, não só semear, mas envolve preparação, não é isso ou não? Preparar, semear. Aí depois você tem que cuidar disso, não é isso ou não? Cuidar. Nossa irmã Lúcia, a senhora tem um jardim lá, né? A senhora tem jardim na casa? Não, a senhora não tem jardim, não? Não. Quem tem jardim? Ah, o senhor que tem jardim, né? Hã? O senhor não tem jardim? Tem umas plantinhas lá, né? Tá certo. Bom, mas enfim, alguém aqui já deve ter tido algum jardim, nosso irmão Pedro conhece também, enfim. Cultivar. Então, não é... Ao contrário de você ir, por exemplo, no mercado ou qualquer coisa que você vai pela internet, você compra e traz normalmente pronto, cultivar envolve etapas, fases, dá trabalho, em tese, dá trabalho e tem tempo, Então, cuidar, você cuida, semeia, enfim. Então, a oração nesse sentido. Ponto de partida. O que é orar? Aqui na tela. Os três conseguem ver aqui? A tela dá para ver? Então, lendo junto, vamos lá. 1, 2 e 3. Orar é submeter-se à vontade de Deus. A gente gosta de cantar. Teu é o reino, tu é a glória, é a tua vontade. A gente ama. Mas submeter-se à vontade de Deus. Motivo de oração, ore para que o Senhor nos ensine e nos ajude, a chegar-se a Ele de modo correto.
Objetivo da lição. Quais são os 3 objetivos da nossa lição? Me falem, por gentileza, qual é o primeiro objetivo? Apresentar. Então, o primeiro objetivo é apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. O segundo objetivo é explicar o quê? A primeira parte da oração. Qual é essa primeira parte? Deus e a sua glória. E o terceiro, mostrar as nossas necessidades e carências. Muito bem. A nossa lição, as 3 partes. A primeira parte a gente vai estudar um pouco sobre o modelo da oração trazido por Jesus. O segundo, sobre essa primeira metade, Deus e a sua glória, e depois as nossas necessidades e carências. Eu gostaria de pedir para lermos a nossa introdução e depois nós vamos na Bíblia. Nós vamos depois do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, está na tela, eu gostaria que todos lessem bem alto, bonito, de uma maneira muito clara, por gentileza. E assim a gente vai tentando derrubar o sono de todo mundo, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá, então? Bem firme, bonito. Qual é a nossa introdução? Orar, conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por e em nós, e falamos como estamos nos sentindo. E aí está em 1 de Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Muito bem, oração. Quero perguntar aqui, orar é um ato, assim, é muito difícil orar? E aí? É, não é? Depende. Oração é uma recitação de frases somente? Existe alguma oração que fala assim, se você fizer isso... Bom, a gente já leu aqui a primeira frase da nossa introdução. A primeira frase da nossa introdução define o que é oração. Sim ou não? Tudo bem? Então, qual é a primeira frase? De novo, qual é a primeira frase? Orar é conversar com Deus. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar com a graça do Senhor Jesus. Orar é conversar com Deus. Alguém aqui, quando vai conversar com outra pessoa, fala, preciso falar com você. Pois não, fica repetindo 30 vezes a mesma coisa? Então, conversar envolve diálogo e um monte de coisa. Então, a lição de hoje, nós vamos tentar, com a ajuda do Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres, a gente vai tentar estudar um pouco sobre o que é oração, aquilo que a gente precisa melhorar. Por mais que alguém fale, tem curso de oração, você pode fazer curso, irmão, pode fazer o que você quiser. Mas, de fato, existem algumas verdades bíblicas no que dizem respeito à oração. Nenhum de nós tem capacidade suficiente de orar. Temos muitas dificuldades devido às nossas limitações. Se orar é conversar com Deus, às vezes a gente não consegue conversar. Às vezes a gente não consegue se expressar. Às vezes podem ter orações que você vai orar e não sai nada. E às vezes você fala uma coisa e está pensando outra. Está pensando em uma coisa e no fim está querendo dizer outra. Vou dar alguns exemplos. Alguém aqui já orou dizendo assim, Deus, eu não aguento mais, eu paro? Às vezes alguém já fala assim, olha, não aguento mais. Mas na verdade não é que você está querendo parar não, é que você estava triste. Então o Espírito Santo, em Romanos 8, nos explica que o Espírito de Deus, ele sabe da nossa deficiência na oração. Você pode fazer curso para um monte de coisa, irmão, curso teológico, doutorado em teologia, pode fazer o que for. Mas por maior conhecimento teológico que eventualmente você tenha, curso, irmã Lourdes, PhD, ThD, doutor em divindade, não sei se você sabia, mas tem muitos cursos, existem cursos disso, sabiam disso não?
tem formações, doutorado em divindade. Você pode ter o que for, Raquel. Pode estudar nas melhores faculdades teológicas. Pode ter 40 anos de estudo teológico. Biblicamente falando, irmão Adão, quando for orar, não sabe orar direito. Por que temos tanta dificuldade para orar? Porque a oração envolve aspectos espirituais. E a lição de hoje, Jesus explica isso. E nós vamos ler agora na Bíblia, nós vamos ver um pouco sobre esse assunto com a graça do Senhor Jesus. Ele trata isso, irmão Adão, com muito cuidado e com muito carinho. Jesus mostra aos seus discípulos o que é a oração. Ele quebra paradigmas sobre a oração. E talvez uma das coisas que mais falte na vida de algum crente às vezes, e se nós não vigiarmos, pode acontecer na nossa vida em qualquer momento da vida, é a falta de oração. Muitas vezes não estou dizendo que o crente que ora não passa por luta, eu não estou falando nada disso. Orar não significa que você não passa por luta. Um crente que ora não significa que não fique doente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Oração não é certificado de anti-luta, anti-prova. Não é nada disso, irmão. Isso aí é tudo tolice. Assim, um pensamento desse, entende ou não? Quem pensar, eu vou orar e não vou ter luta, está errado, irmão. Porque quanto mais você orar, vai ter o quê? Vamos lá, me ajuda aí. Quanto mais o crente orar, vai ter o quê? Da parte do diabo. Quanto mais o crente ora, vem o quê? Lutas e provações. Então o segredo é esse. Eu vou deixar de orar. É o que o diabo quer. Porque ele sabe que quando oramos, ele sabe que de fato, quando oramos com coração sincero, com a ajuda do Espírito Santo, o diabo sabe que quando o senhor ora, irmão Jair, com a ajuda do Espírito Santo, é essa frase mesmo. O senhor está fazendo o quê? Conversando com quem? Com Deus. E quando conversa com Deus, vai ter resposta. Pois não, se o senhor quiser falar aqui, conta para nós testemunho. Nosso irmão Jair já é. Irmã Lourdes também fica à vontade, irmãos. Faz assim. Ontem, né, a gente se preparando durante o dia para virmos até a Santa Ceia. Certo. E algumas horas antes, o João ficou bem ruim, do nada. Ficou uma dor de cabeça, garganta ficando ruim. Eu falei, meu Deus, né? Mas conversei com a minha esposa, falei, vamos orar. E ele vai ficar em casa. E a gente veio para o culto ontem. E ele ficou em casa sozinho, sabe? E ele ficou doente mesmo. Mas quando a gente chegou em casa, onde depois do culto, ele estava muito bem. Meu Deus. Então, alguma coisa para querer atrapalhar, para a gente não deixar a gente vir aqui num culto de Santa Ceia, mas a gente vai orar e ele vai ficar bom. E Amém. hoje ele está aqui de manhã, mas ele estava muito ruim ontem. Eu vi aqui. A oração é muito Glória poderosa. a Deus. A gente glorifica a Deus por isso, amém, irmão? Glória a Deus por isso. É um testemunho do que Deus fez. Olha que mistério. Os irmãos aqui na igreja e Jesus foi lá na casa e visitou, tocou o João. Então, Deus tem seus mistérios, né? Então, abra lá, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos entender um pouco o que Jesus está nos ensinando sobre a questão da oração. É interessante que Jesus está explicando em Mateus, capítulo de número 6, ele está explicando aos seus discípulos algumas realidades acerca do perigo de agirem à semelhança dos fariseus, que Jesus chama de hipócritas. E Jesus explica também em Mateus 6 que a gente não pode fazer as coisas para a gente ser visto. Então, por isso que o início do capítulo ele fala sobre o bem social, né? As esmolas, né? Fala assim, ó, não vai querer fazer para ser visto. Quem faz isso são os hipócritas. E olha só, observe aí, só para vocês compreenderem melhor. Versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem quem? Os hipócritas. Estavam onde? Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então ele explica sobre isso, fazer quando o pai é de forma secreta e o pai em secreto vai recompensar. E é nesse mesmo sentido do pai que vem em secreto, olha o versículo 5. Como é que está escrito? E quando orares... Então Jesus explica que nós não podemos ser como dois tipos de pessoas. Quando orares, não sejais como os... Vamos lá, não sejais como os hipócritas. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ele explica, mas vai no secreto e o Pai que vem oculto vai recompensar. Mas no versículo 7... E orando, vamos ler todos juntos? Versículo 7, 1, 2 e 3. E orando, de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. E o versículo 9, aqui, a partir dele, nós temos então a oração conhecida, a oração padrão, oração modelo, é o modelo, né? Que nós conhecemos ou chamamos de Pai Nosso, ok? Que é a oração que muita gente chama Pai Nosso. Vamos ler então, a partir do versículo de número 9, vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Portanto, vós orareis assim, como? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tua vontade, tanto como no céu. O pão nosso, da hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então esse é o modelo da oração. Nessa lição de hoje, eu gostaria que vocês observem, Jesus pede para nós, no que diz respeito à oração, irmão Adão, irmão Eulário, irmão Clodoaldo, pastor Daniel Rocha, enfim, todos. Jesus pede para que eu, e quem quiser entender assim, não seja semelhante a dois grupos de pessoas, nesse texto. Tá? Primeiro, os fariseus. Que Jesus os chama de hipócritas. Primeiro grupo, para nós não sermos, na nossa oração, primeira coisa, para não sermos, eu não posso ser, não ter uma oração, uma prática de oração, a semelhança de quem? Vamos lá, de quem? 1, 2 e 3, de fariseus. Porque para Jesus, nesse sentido, os fariseus agiam de hipocrisia, são então hipócritas. Quero perguntar, se não tomar cuidado, um crente, sem perceber, se não vigiar, dá para se desviar até na oração? O que eu estou querendo dizer? Dá para ser hipócrita na oração? Dá para alguém querer orar e naquela oração querer se aparecer? O senhor está nervoso, irmão Adão? O senhor dormiu bem? O senhor falou que o senhor foi até às 10 ontem, né? Nesse frio o senhor dormiu bem? Não foi lá no quintal, não. O senhor dormiu tudo bem mesmo. Tá certo. Tá tudo tranquilo mesmo, né? A irmã não está brava com o senhor, tudo bem. Então tá bom, tá certo. Então olha só.
Quer dizer, então, irmão Jair, que vamos dar um exemplo aqui de liturgia de culto na igreja aqui. Se for me dada uma oportunidade, se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar, dá para ser fariseu, irmão Jair? Não, olha para mim, esse meu jeitinho, essa minha coisinha linda que eu sou. Se eu não vigiar, o senhor acha que eu consigo fazer uma oração de fariseu? Não, vai lá, irmão, vai lá, desembucha aí, solta logo, já solta logo, aproveita o manto. Não, seja sincero. Não, estou falando eu mesmo. O senhor olha para mim, essa minha carinha linda. Se eu não vigiar, dá para eu ser fariseu orando? Sim. Pô, o senhor está bravo comigo também? Pois é, irmão. Como é que pode? Até a gente obreiro, se não vigiar, dá para ser fariseu? Não, é duro, né? É uma questão séria, irmão. Então Jesus fala, mas por que do fariseu, irmão Clodoaldo? Por que hipócrita? Porque Jesus está explicando, olha, porque quando vai orar, eles não oram para Deus. Eles não falam com Deus. Mas eles fazem para si próprio, para si mostrarem, para se aparecerem para os outros. É sério isso, irmão. Por isso que às vezes eu brinco assim, a força de expressão, e eu peço a Deus que Deus me ajude sempre, me dê graça, juízo, sabedoria, inteligência e temor. Às vezes eu falo aquela frase que a gente acaba falando, né, entre aspas, a unção do microfone é perigosíssima. Não existe unção do microfone, vocês estão entendendo? Isso é uma força de expressão. Mas o camarada está dormindo o culto inteiro, me pegou o microfone, terra, eita manto, porque eu estou sentindo um arrepio. Está dormindo, está roncando, cidadão. Mas pegou o microfone. Então, que Deus nos ajude. A oração deve ser ato sincero. A segunda coisa que Jesus fala, não sejamos como hipócritas. Mas Jesus fala também, mas não sejam como os gentios. Tá, os fariseus, eles eram hipócritas, faziam para se aparecer. E os gentios? Faziam para se aparecer? Não era bem isso. Os gentios, por que não, irmão Pedro? Porque os gentios achavam assim, David, eles achavam assim, se eu ficar repetindo, Deus vai me ouvir. E Jesus explica, não é pecado, vou até esclarecer já, Raquel, não é pecado orar repetindo as coisas. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus fala sobre vãs repetições. Não existe para Deus alguma fórmula, estou falando assim, se você orar, vou dar um exemplo agora. É pecado o crente orar, esse texto que nós lemos agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É pecado orar? Vamos lá, abre a boca lá. É pecado? Sim ou não? Não. Tá. Mas está escrito na Bíblia, orar, ora isso. Se você orar 3 vezes no dia, a terra, o manto vai abrir e o céu vai descer. Está escrito isso? Não. Não é pecado orar, irmão Pedro. Eu quero, toda vez que eu for orar, eu quero orar, começar assim. É pecado? De maneira alguma. De maneira alguma, uma questão tua com Deus, amém. Glória a Deus por isso. Não é pecado. Agora, o que o crente não pode é achar que existe uma fórmula de algum texto de Salmo. Eu vou repetir 3 vezes Salmo 23. Não existe isso, irmão. As vãs repetições dos gentios, eles entendiam que se eu repetir várias vezes, ele vai me ouvir. Então os fariseus, se eu orar bonito na frente de todo mundo, serei reconhecido como fiel e Deus vai me ouvir. Os gentios, se eu repetir várias vezes, Deus vai me ouvir. Nenhuma das duas coisas dá certo, ambas estão erradas. Então a oração não é fórmula de repetição,
Não é pecado se você desejar na tua oração, se você desejar do íntimo da tua alma, recitar o Salmo 23. Meu Deus, estou pecando. Não, irmão. É você e Deus. É a tua alma desejando. Se você desejar fazer isso, faça com fé na presença do Senhor e Deus vai sondar o teu coração. Mas não faça isso como fórmula. Estou sendo claro, sim ou não, irmãos? É esse o sentido do texto. Então, as vãs repetições que Jesus está dizendo. E é nessa fórmula, e é nesse sentido, quando eu falo fórmula, é o sentido de, não método, mas Jesus falando sobre a oração dominical, padrão, é nesse sentido, quer dizer, no modelo. É nesse modelo que Jesus está apresentando, que nós precisamos entender a nossa oração. Então, vale dizer aos irmãos que Jesus ele era um homem de oração. Quem está nos ensinando a orar é alguém que orava. É interessante que em Lucas, abra lá em Lucas, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. O versículo que nós vamos ler, deixa eu pegar aqui. Lucas 6, não, peraí, não é, também tem Lucas 6 que eu quero ler, mas eu quero pegar um outro texto aqui. Peraí, Lucas. Não é aqui, peraí. Não é Lucas 6, mas espera, eu tinha marcado aqui, mas marquei um outro texto. Amém. Tudo bem, mas vamos lá em Lucas 6 mesmo. Eu queria mostrar outro texto, mas depois eu mostro em outro momento. Em Lucas 6, o versículo de número 12, Lucas 6, é interessante, versículo 12 de Lucas 6. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Esse texto nos mostra sobre a eleição dos 12, isso é, a separação dos 12 discípulos de Jesus. Então, antes de Jesus subir ao monte, ou antes de Jesus separar os discípulos, Jesus passou a noite em oração. E é curioso, hein? Ele passou a noite em oração e separou quantos? 12. Dentre os 12? Dentre os 12 estava quem? Judas, que o traiu. Mas Jesus passou o quê? Uma noite em oração. Interessante, né? É curioso, né? Estou sendo claro, sim ou não, irmãos? Amém? Ou seja, o que eu estou tentando dizer? Não foi o fato de Jesus passar a noite em oração que evitou de ter alguém. Então, assim, e era também cumprimento profético, claro, né? Era cumprimento profético, tá? Outro texto também de Lucas, Lucas 9, Evangelho de Lucas mostra muito Jesus em oração, tá? Mostra Jesus bastante em oração. Evangelho de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, o versículo de número 28, Lucas 9, 28. O momento da transfiguração. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, não daquelas, mas de outro momento, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para fazer o quê? A orar. E aí acontece a transfiguração. Orando, ele se transfigurou. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Esse faz consonância ao texto de Mateus 6. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus ensina sobre a oração. Então Jesus era um homem de oração. Isso aqui eu estou citando apenas alguns textos. Há muitos outros textos que nós encontramos Jesus orando. Inclusive,
no momento final do seu ministério, no Getsêmani, Jesus foi para orar. É interessante, até para ir para a cruz, Jesus foi orar. Então, a oração, quem está nos ensinando sobre orar, é alguém que vivia em oração. Então, o que eu estou tentando dizer, irmão Pedro, é que se Jesus orou, imagine eu o tanto que eu tenho que orar. Se Jesus orou, e eu então? Jesus era um homem de oração. Diga isso após mim, por gentileza. 1, 2 e 3. Jesus era um homem de oração. Um certo homem de Deus foi perguntado o que era mais importante, né? Orar ou ler a Bíblia? Orar ou ler a Bíblia? Qual é a frase? Orar ou ler a Bíblia. E ele respondeu dizendo: o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Essa é a nossa reflexão. Eu preciso de oração como eu preciso de Bíblia, irmão Pedro. Se eu pender para qualquer um dos dois lados, irmão Clodoaldo, se eu vou orar e não vou ler Bíblia, acaba ficando comigo, David, eu acabo me tornando um crente fanático. O fanatismo, ele é resultado da falta de Bíblia. Isto é, estudo bíblico, leitura bíblica. Então, um crente que o orar é importante, sim ou não, irmãos? É fundamental. Mas junto com a oração tem que ter o quê? Estudo bíblico, para não ficar, para a gente ser normatizado nas Escrituras. Se você só lê Bíblia e não orar, vai ficar um crente frio, legalista e sem comunhão com Deus. Você pode saber Bíblia, irmão. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Aliás, tem um ser que conhece a Bíblia toda. Tem um ser que conhece a Bíblia toda e não muda a história dele. Se eu quiser falar aqui alguma coisa. Por favor. Pastor Daniel Rocha vai falar sobre um testemunho que ouviu. E a gente já está na nossa lição, tá, irmão? A gente está seguindo. Então, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Então, pastor, eu ouvi um testemunho de uma jovem que eu achei bem interessante. Certo. Essa jovem, ela contava que ela estava passando um momento de depressão na sua vida muito, muito grande, assim. Certo. E ela procurava ajuda em alguns pastores. Tá. E quando ela ia falar com algum pastor, aí ela falava que, contando um testemunho, né, que ela estava precisando de algo que não era a Bíblia, ela deixava isso bem claro. Tá. E ela falava assim, ela ia falar com o pastor, aí o pastor vinha com versículos bíblicos para ela, e ela ouvia aquilo, só que não mudava o que ela estava sentindo. Certo. Aí ela falou que um dia ela foi numa igreja, e estava acontecendo um culto, e esse pastor que estava na igreja era um homem de oração, segundo ela contando, né? Aí ela falou que acabou o culto e foi procurar esse pastor. E quando o pastor chegou perto dela, e ela começou a falar, ele veio e deu um abraço nela. Deu um abraço. E conforme ele abraçou ela, ela começou a chorar. Ela falou que aquilo que ela estava de angústia saiu. Meu Deus. De dentro dela, entendeu? Meu Deus. Aí depois ela conversando com esse pastor, e ela perguntava assim, mas eu ouvi tanto da Bíblia, e nada que, no momento que eu estava vivendo, que vinha das bocas daquelas pessoas conhecedoras da Bíblia, mudava a minha vida. Aí o pastor, ele falou literalmente isso aí, que o servo do Senhor, ele tem que ter esse equilíbrio do conhecimento. Sim. E do compromisso de estar perto de Deus através da oração. E aquele pastor, ela viu naquele momento que aquela jovem não precisava ouvir palavras, precisava simplesmente de um abraço. E foi o abraço que curou ela. Achei bem interessante. Glória a Deus. Ela testemunhando isso, sim, né? Bem interessante. E aquilo me chamou a atenção, porque muitas das vezes nós buscamos o pleno conhecimento, que é bom ter, importante, mas se nós deixarmos de lado a oração, que eu entendo que a oração nos leva para perto de Deus, Sim. porque ali nós nos abrimos, nós nos rasgamos, e Deus Sim. nos conhece e faz com que o Teu Santo Espírito nos deixe mais sensível à voz do Senhor. Sim. E o repleto de conhecimento, muitas das vezes, nos faz com que essa sensibilidade seja sufocada. Sim. Né? Então, eu gostaria de deixar esse testemunho. Não, assim, obrigado, também, não. tá Isso, bom? isso daí é importantíssimo. E é fato, irmão, isso é muito sério.
O conhecimento bíblico, ele é importantíssimo, mas se não tiver oração, se não tiver Espírito Santo na vida, irmão, nada vai mudar. E repito, há um ser que conhece a Bíblia, tanto que quando ele vai tentar, se precisar, ele tenta usando a Bíblia. E o conhecimento bíblico que ele tem não muda o estado dele. Ele já está condenado e sentenciado para o lago de fogo. O diabo. Então ninguém ouça isso dizendo, então não vou conhecer a Bíblia. Não é nada disso. É mandatório. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E uma das formas de conhecermos a Deus é onde? Onde, irmãos? Onde? É na palavra, com Bíblia, é estudo bíblico. É culto de ensino, escola bíblica, leitura diária, é mandatório. O crente tem que ler Bíblia todos os dias. Não é ler horóscopo, não. É Bíblia. É Bíblia. Quem não, se alguém aqui estiver aqui no nosso meio, não lê a Bíblia todos os dias, ponha isso como regra na tua vida. É obrigatório, irmão. Você tem que ler Bíblia todos os dias, como eu também tenho. O que mais que eu tenho que fazer? Orar. Orar. A Bíblia é como o alimento, mas a oração, irmão, parece que é o que faz com que o alimento gere a energia que eu preciso. A oração me conecta com o trono. A oração nos põe perto de Deus. E entendo também muitas vezes dentro disso, nesse exemplo que o Senhor deu, desse testemunho, muitas vezes, homens de Deus, como o Senhor citou, esse pastor de oração, né, pastor que vivia oração e tal, muitas vezes são pessoas que passaram por muitas lutas. Às vezes o crente, ele vive uma vida de oração, não é porque ele não tem o que fazer. Mas às vezes, irmão, porque é tanta luta que Deus permite, mas essas formas, irmão Clodoaldo, é muitas vezes Deus trazendo para perto de si. E como Deus nos traz perto dele muitas vezes, é através da oração. Então, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar. Então, a lição de hoje não tem curso de oração. Ainda que você fale assim, tem sim. Eu sei que tem gente dando curso. É incrível, mas tem gente que dá curso de oração. Não faz isso, irmão, não vai adiantar. Com todo respeito, a oração é pela ação do Espírito Santo. E é tão interessante que Jesus, nesse modelo de oração, ele fala, Pai Nosso. Né? Ele poderia ter dito assim, olha, o Pai é meu, porque eu sou filho dele, e ele ter guardado para si. É isso que eu estou querendo dizer, irmão Adão. Ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, diga assim, Pai de Jesus. Estou sendo claro, sim ou não, irmãos? Se ele fizesse isso, estaria errado? Pergunto, Deus, como sabemos que é a Trindade e tal, mas digo assim, nesse sentido humano, né? Pai e Filho, não é isso ou não? Se ele falasse, olha, quando vocês forem orar, fala assim, Pai de Jesus. Mas ele falou assim, Pai Nosso. Abra lá em João, capítulo 1, vamos lá, João capítulo 1. É isso que é importante nós entendermos. O Senhor Jesus não só, claro que Ele nos salva, a obra na cruz é para salvação, isso é óbvio. Mas além de nos salvar, o Senhor Jesus pega e nos dá o direito de sermos feitos filhos. João capítulo 1, versículo de número 12, está escrito, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso que nós somos, então, nós temos o direito de chegar e falar, Pai. Abra lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por gentileza. David, vem aqui ler para mim, por gentileza, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, no microfone, por gentileza. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, calma aí, só um minutinho, só, por favor, tá? O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque eu não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, ou intercede por mim, intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Romanos 8 ainda, o versículo de número 14 até o versículo 17. Observe aí, irmãos. Romanos 8, 14 a 17, falando sobre filiação. Por isso que Jesus disse, Pai nosso. Pai o quê? Vamos lá, Pai o quê? Nosso. É meu, é teu, é nosso. Romanos 8, 14 a 17, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Muito obrigado, viu? Nos abençoe grandemente. Então tá aí, irmão. Por isso que nós temos o direito de falar Pai Nosso e precisamos do Espírito Santo. É interessante que, às vezes, sabe aquele texto de Daniel? E por isso que é importante a gente prestar muita atenção nos textos bíblicos, porque às vezes você pode olhar assim, mas Daniel orou e demorou muito para a oração de Daniel chegar, né, ao trono. Mas, na verdade, se você observar, vamos lá em Daniel, capítulo número 9, abra lá em Daniel. O anjo demorou quantos dias para ele chegar? Quem se lembra? Quantos dias? 21 dias. Quantos dias falamos? Quantos dias? Vamos lá, gente, repita aí. Quantos dias? 21. Muito bem. Daniel estava orando 21 dias. A pergunta que eu quero fazer: demorou quantos dias para a oração chegar no trono? O anjo desceu com 21 dias, irmã Rosileide. Daniel estava orando e jejuando quantos dias? 21. O anjo desceu no 21º. A minha pergunta é: demorou 21 dias para a oração chegar no trono? Não. Observe. O versículo de número... onde eu posso falar aqui sobre os 21 dias aqui, deixa eu verificar aqui exatamente para não falarem que eu estou inventando. Tá. Vamos já direto onde o anjo chega. Depois, irmãos, podem me dar um help aí onde fala que é 21. Mas vamos lá, então. Versículo 20. Versículo 20. Diz assim: eu estou tentando achar os 21, rapaz do céu, mas depois vocês me ajudem. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, e estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Amém? Então, assim, no início já saiu a ordem para que o anjo viesse falar para Daniel acerca do que Deus tinha para ele. Então, olha só, é interessante quando vemos, ou seja, a oração não demorou 21 dias, mas o anjo demorou o tempo para a resposta. Então, às vezes, nós não entendemos
nós não entendemos e ficamos às vezes em dúvidas, né? Por que acontece de você orar e não ter resposta? Aparente resposta, mas a resposta vem no tempo de Deus. Daniel 10. Daniel 10, o senhor falou versículo 2. Isso. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Obrigado. Os 21 dias. 3 semanas completas. E aqui sim, esse é o texto, exato. Obrigado. No versículo 11. Obrigado, irmão Clodoaldo. Daniel 10, versículo 2, as 3 semanas que ele ficou. E o versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, estava tremendo. O versículo 12 agora explica. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, desde o primeiro dia, ok? Então, aquele Daniel 9, foi Daniel 9 que nós lemos? Daniel 9? Sim, é outro episódio. Não são, nesse caso, em Daniel 9, não são as 3 semanas, né? Os 21 dias estão em Daniel 10, obrigado, irmão Clodoaldo. Mas em Daniel 9 nos mostra que desde o momento que Daniel estava orando, Deus já estava ouvindo também. Estou sendo claro, irmãos? Sim ou não? Tudo bem ou não? Ficou claro isso que eu disse agora? Daniel 9 é um episódio, né? E aqui nós lemos em Daniel 9, 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então Daniel começou a orar, Deus já mandou ordem. Estou sendo claro, sim ou não? Tá? Mas em Daniel 10 é sim o episódio dos 21 dias, das 3 semanas. Obrigado, tá bom? Então é Daniel 10. Obrigado. Então é nesse sentido que muitas vezes a nossa oração parece que nós oramos e parece que não tem resposta. Então Jesus explica, ensina-nos a orar nesse modelo e entender que a oração tem resposta. Alguém aqui já teve experiência de você orar e a oração ter um resultado rápido? Já? Sim, alguns já, amém. Alguém aqui já teve alguma oração que Deus demorou alguns dias para responder? Semanas? Meses? Não anos, né, mas anos, que aparentemente parece que Deus não está ouvindo. Quando isso acontece, o crente fica muito feliz, não fica feliz? Por isso que a gente tem que estar em oração, em constante oração. Agora pergunto, o fato de aparentemente Deus não responder, não significa que Deus não está ouvindo. Então sigamos orando, amém? Então, item 1 da nossa lição, eu já adiantei bastante a lição. A oração modelo dos discípulos de Cristo, a gente já falou. Ensina-me a orar. E aqui a gente adiantou, né, os 2 evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas. Essa oração que nós chamamos de oração de Pai Nosso, há um pedido dos discípulos para ensinar a orar. Jesus ensina os discípulos a orar. 2, a oração em sua ordem. A gente já falou também. Observe na tela ali, a oração em sua ordem. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, ou a primeira metade, está relacionada à glória de Deus. Onde é pedido o quê? Onde é invocado vamos lá, é invocado o nome, reino e a vontade. A segunda metade fala sobre as necessidades e problemas pessoais. Se não vigiarmos, a gente começa a oração por onde? Pelas necessidades. E a gente termina por onde? Pelas necessidades também.
Se a gente não vigiar, a gente começa pedindo, continua fazendo o quê? Pedindo, e para terminar, Senhor, só para não ficar nas minhas palavras, igual aqueles irmãos que você dá para dar uma saudação, 45 minutos depois, só para não ficar nas minhas palavras. Então, para se abusar, a gente termina a oração como? Pedindo. E não esqueça, Senhor, que eu falei, tá? É pecado pedir? Acho que não. Jesus disse o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. É pecado pedir? Não. Devemos pedir. Porém, a oração não é petição só. A oração é diálogo, é reconhecimento da presença de Deus, reconhecer o seu reino e reconhecer, talvez seja um dos maiores desafios, reconhecer o que há, reconhecer a vontade de Deus. Alguém aqui já teve alguma oração que você já orou e falou com Deus triste, porque você percebeu que a vontade dele era uma coisa e a tua era outra? Sim. Seja feito sim na terra, como é no céu. Sim. Sim. É a vontade de Deus, como no céu é feita, seja aqui. Na vida do meu irmão, mas na minha vida não. Sim. Na vida do meu irmão, Jesus, faz a tua vontade. Não, Jesus, faz o que o Senhor quer. Não, que é isso. Faz a tua vontade, Jesus, na vida dele, na vida dela. Faz, Jesus. Vou entrar numa campanha para que Jesus faça a vontade dele na vida dos irmãos. Mas na minha. Na minha eu sou lindo demais, né? Pouca gente tem essas pintinhas, então eu sou lindo demais. Na minha tem que ser feita a minha vontade. E é esse o problema muitas vezes, irmão. E aí, se não vigiar, irmão Pedro, qualquer um de nós, se a gente não vigiar, a gente... Entenda bem a frase que eu vou falar. A oração, por isso que tem que ser uma conversa, tem que ser um diálogo sincero e franco. A oração tem que nos levar à maturidade espiritual. Quando criança, a gente pedia de um jeito, não é isso ou não? A oração de um novo convertido, muitas vezes ela é muito sincera, mas ela é de um jeito. 30 anos depois, possivelmente é diferente a oração. Sim ou não? Estou sendo claro? Sim ou não, irmãos? Porém, é a sinceridade da criança tem que manter. O que eu estou tentando dizer com isso, irmão? Às vezes, quando a gente era criança, a gente pedia as coisas imaturamente. O que é isso? Mas eu quero, tal, não sei o quê. Pela falta de entendimento. Tudo bem ou não? Imaturidade. Mas não dá eu com a idade que eu estou. Se eu chegar para o meu pai deitar no chão, meu pai vai levando o moleque, tá doido? Já leva uns tapão na orelha mesmo com essa idade, né? Por quê? Já passou. O que eu estou tentando dizer, irmã Lourdes? É que na minha vida e na vida de todos nós, tudo bem, tem o período, entre aspas, infantil da vida cristã. Não sei se estou sendo claro. Entre aspas, aquele início e tal. Mas chega uma hora que o Espírito Santo quer que eu cresça, irmão Clodoaldo. E na oração tem que ter crescimento. O que eu estou tentando dizer, irmão Jair? Não é aquela coisa amaltíssimo, eterno, usando palavras difíceis. Deixa eu abrir o dicionário. Alguém tem um Aurélio? Traz um Aurélio para mim que eu vou orar agora. Não é isso, não é nada disso. Mas amadurecimento para entender a vontade. O que eu estou tentando falar nessa manhã é que se nós não vigiarmos, a gente tem 30, 40, 50 anos de igreja. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente fica 30, 40 anos de vida cristã, como bebezão,
na oração. É aquele crente sempre imaturo, que nunca muda. Jesus é a minha vontade. Se o senhor não fizer, eu saio da igreja. Se o senhor não fizer, eu não vou mais no culto. Se o senhor não fizer, eu não canto mais. Se o senhor não fizer, eu não vou mais à escola bíblica. Se o senhor não fizer... Ou então, Jesus, eu te amo. Mas Jesus sabe. Tá, você está querendo um carro, né? Por que você não pede logo o carro? Ai, Jesus, o senhor é lindo demais. Tá. Eu sei o que você quer. Você não quer pedir logo? Estou sendo claro, sim ou não, irmãos? A quem nós conseguiremos enganar, irmão? Assim, eu posso fazer uma montagem em mim, irmão Adão, para os irmãos me verem. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Trono, nesse exato momento, o trono está me vendo mais do que os irmãos. Os irmãos estão olhando para mim aqui, mas o trono está olhando dentro, profundo. Não adianta, irmão. Não adianta. O trono sabe que está dentro. Então, que a minha oração, irmão Pedro, a tua oração, a nossa, de cada um de nós, seja sincera. Jesus, o senhor sabe, estou precisando. Estou muito triste, Jesus. É pecado alguém dobrar o joelho e falar assim, Senhor, estou triste? É pecado alguém fazer isso? Aliás, é melhor fazer isso. Jesus, estou triste. Tal coisa aconteceu. Tal irmão falou isso. Tal pessoa falou isso. Jesus, quero chorar. Eu não sei se alguém aqui já fez isso. Mas eu já tive momentos, pela misericórdia de Deus, que sabe o que eu queria fazer, irmão Jair? Era só chorar. E entre aspas, irmão Lourdes, marcava com Jesus. Jesus, eu vou chorar um pouco. Eu preciso chorar um pouquinho. Eu e ele. Sem ninguém de casa saber. Às vezes, estando em casa, ninguém sabia. Eu preciso conversar com o senhor um pouquinho. E falei assim, Jesus, não estou aguentando. E dobrava o joelho, irmã Lourdes. Literalmente para isso, irmã. Literalmente para isso. Preciso chorar. Chorar. Aí levantava. Amém. Já. Obrigado, Senhor. Só queria chorar. Então, irmãos, nós precisamos de Jesus. Esse é o princípio que eu preciso ter, irmão Lália. Aproximação com Jesus. Não é cargo. O título, a credencial que a gente tem, os irmãos têm um cartão de membro, credencial de obreiro, de convenção, nada disso, irmão, me leva para perto de Jesus, nada disso. Não é o tempo de escola bíblica, não é o tempo de igreja, não é o conhecimento teológico. É importantíssimo tudo isso, mas é a oração. Então que Deus nos ajude a entender a vontade dEle. Amém? Amém? É gostoso falar, uma delícia, mas viver, né? Eu vou contar um breve testemunho, vocês me permitem? Pode ser? Rapidinho. Eu passei por uma situação uma vez, e aquilo me marcou muito, Eu queria fazer um curso, e eu tinha falado com meu pai, eu tinha terminado o ensino médio, então, enfim, eu queria fazer um curso. Eu tinha falado com meu pai, eu gostaria de fazer tal. Nem vou falar o curso, porque nem se usa mais, né? Máquina de escrever, né? Então, mas era para datilografia. Então, tinha umas escolas aqui em São Roque, né? Tinha umas escolas boas aqui e tal. E eu fui ver a inscrição, grava bem isso, irmão. Fui ver a inscrição. Na época, meu pai podia pagar, irmão Jair. Eu fui lá ver sobre a inscrição. E aí, tudo bem, falei com ele, pai, gostaria de fazer o curso e tal. Ele falou assim, tá bom. Mas como eu sabia, nós vamos ofertar nesse momento, tá bom? Vamos ofertar em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Como eu sabia que a gente passava por bastante luta para a glória de Deus, muitas vezes o Senhor permitia aprovações. Amém, Deus abençoe. Então eu falei com meu pai, pai, vamos fazer a inscrição? Olha só, irmã Lourdes, era uma quarta, quinta-feira. Vamos fazer logo a inscrição? Porque eu queria, o que eu queria, meu Lália? Eu queria garantir o curso. Meu pai falou assim, semana que vem a gente faz. Irmão, não deu outra. Era uma quarta-feira, mais ou menos. Naquela semana,
a empresa que meu pai prestava serviço, na sexta-feira, chegou e mandou meu pai embora. Acho que a empresa fechou, teve um problema enorme em São Roque. Então, tudo que meu pai estava recebendo, ou deveria receber, porque ele prestava serviço, e depois iria receber. Então, tudo que meu pai tinha para receber, o que aconteceu, irmão Jair? Ficou sem receber. Então, no sábado, meu pai chegou e falou assim, acho que a empresa fechou, alguma coisa assim e tal, eu estou sem salário. Não, quando eu vi aquilo, o egoísmo, né? Eu lembrei do quê? Do curso, eu não acredito. Irmãos, aí diante de Deus, irmã Rosileide, eu era já diácono da igreja, se eu não me engano. Eu tinha a chave da igreja, então eu vinha até a Marechal, a gente morava já no Goianã, então eu vinha a pé, a gente vinha a pé para a igreja. Eu vinha a pé. Era sempre marcado consagração aos domingos, mas era aquela coisa só de tabela, né? Marcava e ninguém ia. Então eu sabia que ninguém vinha mesmo. Então eu vinha, irmã Lourdes, abri a igreja, entrei e fechei. Literalmente fechei. Fechei com chave a igreja. E dobrei o joelho no meu lar. Mas chorei tanto. E aí falei com Jesus, falei, Jesus, mas nem isso o Senhor vai querer que eu seja, que eu faça? Falei isso diante de Deus, falei, Senhor, nem isso o Senhor vai querer que eu faça? Porque eu tinha tentado outras coisas, também não tinha dado certo, enfim. Aí eu falei, Jesus, o que vai ser da minha vida? Eu orei decepcionado com Jesus. Sério mesmo, diante de Deus, estou sendo sincero. Chorei muito, mas muito diante de Deus. Mas chorava igual, literalmente, criança. Abria a boca assim, e aproveitando que estava sozinho, né? Chorava mesmo, não é lágrima não. Abria a boca mesmo e chorava mesmo. Se alguém chegasse, nossa, morreu alguém na família dele. Não, era o curso que não tinha dado certo. A mãe estava bem, o pai estava bem, todo mundo vivia, porque ele perdeu o curso dele que ele queria. Aí vocês falam, e ele não estava entendendo a vontade. E é interessante, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso, irmã Rosileide? Passou-se um tempo. Pastor Adão, que era o presidente da igreja, olhou para mim e disse, rapaz, a igreja precisa de você. Assim, como assim, pastor? Você sabe bater máquina? Ele falava assim. Eu falei, não. Eu vou pagar um curso para você. O curso de datilografia. Eu quero você como secretário da igreja. Eu olhei e falei, tá. Grava bem isso, David. O pastor deu a primeira mensalidade. Aí você fala, mas o que aconteceu depois? Deus abriu a porta. Aleluia. Aí meu pai pagou. O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus trabalha na história. Deus queria provar para mim, não é seu pai, não é você. Não é você, Anderson. Não é seu pai. Quem vai fazer? Quem vai fazer, irmãos? Quem vai fazer? Eu vou fazer, Anderson. Do jeito que eu quero. Então, muitas vezes nós não entendemos a vontade. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Então, está aí. Presente, passado, futuro. 1:3. Do pai para os filhos, né? A invocação inicial ou começa com os discípulos chamando Deus de pai. Aqui até fala aqui que não era comum os judeus considerarem Deus como, ou melhor, era comum eles considerarem Deus como pai de Israel, mas não como pessoal, né, individual. Vamos no 2, já estamos encerrando. Antes que alguém comece a orar e pergunte quando começa, quando vai terminar, né, ou quando começa a contagem regressiva, né, antes que alguém comece a orar, já estamos quase terminando. Deus e a sua glória, item 2. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes. Quais são os 3 detalhes importantes que estão na tela? Vamos lá. Primeiro, a paternidade divina. Segundo, o nome santo de Deus. Terceiro, o estabelecimento de sua vontade. O Deus, eu acho incrível isso, né? O Deus que é Pai, o Deus que é Santo, Ele tem na minha e na tua vida, Ele tem a sua vontade.
O que significa dizer isso? Deus tem um plano, um projeto, um propósito na vida de cada um de nós, como pai. Então Ele quer o melhor para o seu filho. Pai nosso que estás nos céus, item 2.1. Quem pode ler para a gente 2.1, por gentileza, para nós já irmos avançando, né? E vocês começarem a sorrir daqui a pouquinho. 2.1. Pai nosso que estás nos céus. Quem pode ler? Não precisa pegar 100, irmão. 2.1, vamos lá. Irmão Jair, obrigado. 2.1. Pai nosso que está nos céus, né? Isso. Homens de Deus do Antigo Testamento como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai-filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai Nosso, nas palavras de John Stott, né? Trata a Deus como Pai, reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o Pai de um ou outro, mas de todos. Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus, como Pai e com os outros como irmãos. Obrigado, irmão Jair. Pensou, irmão? Agora dá para imaginar, assim, alguém aqui é falho? Alguém aqui, com todo respeito, tem pecados e defeitos pessoais? Tem, além de mim? Tem, ok. Agora você ter Deus, Todo-Poderoso, Santo, Criador dos céus e da terra, e você poder chegar para Ele e falar assim, Pai, preciso conversar com o Senhor. Dá para acreditar nisso, irmão? É só pelo sacrifício de Cristo. E onde nós andamos, Deus olha para nós e nos vê como filhos. Ali está filho, filha, filho, filho de Deus pelo sangue de Jesus. Então, irmão, fique em paz. Irmão Adão, nós temos Pai. Espiritualmente falando, Deus é o nosso Pai. A todos os que creram, Jesus nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Tem filho nessa manhã, em nome de Jesus? Então o Senhor sabe da minha necessidade, da tua necessidade, os nossos medos, as nossas falhas, Deus sabe de tudo. Então por que precisamos orar? Porque Deus quer que nós conversemos com Ele. Mesmo Deus sabendo, Deus quer que nós conversemos. Por exemplo, temos pais aqui. Muitas vezes vocês sabiam que os filhos queriam, sim ou não? Mas muitas vezes você queria ouvir o filho falar, não queria ou não? Mesmo sabendo o que ele queria. Então, diálogo, aproximação. Amém? Muito bem. 2.2. Santificado seja o teu nome. Então, este Deus a quem chamamos de Pai, né? É também o Deus a quem devemos nos aproximar, não é de qualquer forma. Devemos nos aproximar como? Com reverência, com adoração, temor, admiração. Deus é nosso Pai que está nos céus e nele se combinam o amor e a santidade. Santificado seja o teu nome é uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo o que denota e representa o seu nome, seu próprio caráter e atributos, sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Deus revelou sua natureza sob nomes diferentes e Ele é tão inefável que um só não expressa toda a sua grandeza e glória. Então que possamos honrar a Deus, sabermos que Ele é santo e digno de ser adorado. 2.3. Venha o teu reino, já falamos bastante, ou um pouco mais, sobre seja feita a tua vontade. Quem pode ler 2.3, por favor? Por gentileza. Obrigado, Moadão. 2.3. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir os céus e a terra. Mateus 6,10. O comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos, devemos nos interessar pelo programa divino e entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, 13 e 15. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação de seu Filho. Mateus 6, 33. Muito obrigado. Então, venha o teu reino, buscar o reino, né, e seja feita a tua vontade. Então, é nesse relacionamento que nós possamos pedir a Deus que seja feita em nós a sua vontade, que o reino de Deus venha sobre a nossa vida e que possamos seguir a vontade de Deus. Uma coisa eu digo aos irmãos, ainda que muitas vezes você ou eu, qualquer um de nós, possa não entender a vontade de Deus, mas eu te digo, vale a pena aceitá-la. Vivamos a vontade de Deus. Deus nunca tem o pior. Deus não tem o que eu quero. Deus tem muito mais. Sempre o que Deus tem para nós é maior. Sempre o que Deus tem para a tua vida será maior do que você pensa. Alguém aqui já tem experiência de vida cristã, que você pediu algo e de repente não aconteceu aquilo, Deus não permitiu, ou de repente Deus te surpreendeu e fez algo diferente, maior? Alguém tem uma experiência disso, sim ou não? Sim. Então é isso. Nem sempre Deus vai me atender naquilo que eu peço, mas Deus nunca deixará de nos ouvir. Amém? Pela sua misericórdia e bondade, claro. 3. Nossas necessidades e carências. A segunda parte da oração é seguida por 3 importantes detalhes, né? A provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. É nessa segunda parte que nós estamos encerrando, que nós devemos pedir muita graça a Deus para não concentrarmos a nossa oração nisso, na provisão e na proteção. Se abusar, a gente pede provisão e pede proteção, mas não pede pureza. O que eu estou tentando dizer? Olha lá no 3:1. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é interessante essa expressão. Quer dizer o quê? Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor e talvez seria isso que a gente precisasse entender. O pão nosso de cada dia é a medida do dia. Estou sendo claro, sim ou não? A medida do dia. Deus, o que eu preciso para hoje, preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor venha suprir. É o sustento diário. Jesus não está falando, Deus, eu preciso que o Senhor me dê isso, aquilo, vou investir em tal coisa. Não é esse o sentido da oração. Claro que Deus pode te abençoar, Deus pode te honrar para você ter bens materiais, Deus pode fazer tudo isso. Deus pode fazer, para a glória do nome dEle. Mas a oração é o sustento diário que o Senhor possa providenciar. Olha aí na tela, está escrito o quê? Vamos lá, 1, 2 e 3. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Toma muito cuidado, irmão. Não é o teu intelecto, não é a capacidade humana, não é a formação, não é o gabarito pessoal, não é a formação, seja ela acadêmica ou profissional, né, anos de estrada, que te trazem a provisão. É Deus. Quando nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, nós entendemos que tudo que nós temos tem a mão de quem? De Deus. Quando nós fazemos isso, o nosso trabalho é diferente. Você reconhece Deus no trabalho. Reconhece Deus no bem material. Reconhece Deus naquele almoço que você está tendo. Reconhece Deus no café da manhã. Reconhece Deus na janta. Reconhece Deus, se eventualmente está tendo um passeio,
no passeio. Reconhece Deus em tudo. E não bate no peito falando, fui eu que fiz isso. Ainda bem que eu tenho tal coisa. Ainda bem que eu fiz tal curso. Ainda bem que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Quando nós reconhecemos Deus, nós damos glórias, honras e louvores a Deus em tudo. Talvez seja por isso o desafio, e às vezes por amor, que Jesus não dá algumas coisas. Às vezes Deus não abençoa mais materialmente, porque às vezes também Deus tem um propósito diferente na vida do crente. Às vezes, né? Deus tem um projeto para cada um. Quem dá bens materiais é Deus. Quem dá riquezas? Deus. É Ele que dá. Então, não é orarmos para sermos ricos, mas orarmos para termos a provisão. Se Deus quiser te dar mais, Ele vai dar. Agora, um dos segredos de ser abençoado financeiramente é semear. Grava bem isso, irmão. O dia que eu e você entendermos isso cada vez mais, a provisão do dia a dia que Deus dá, se nós semearmos aquela provisão na vida de alguém, na obra de Deus, não igual fariseu, aqui está, não, você e Deus, você fazendo, fique em paz, irmão, não vai faltar. Aquela palavra de Eliseu, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai faltar, não falta. Quando a gente semeia, incrível, irmão Ezequias, Deus multiplica. Você fala, não, mas vai faltar. Não sei como, não falta, Deus multiplica. Então, um dos segredos da prosperidade financeira é a semeadura. Deus dá semente para quem semeia. Quem come semente, Deus não dá semente. Gravou isso, irmão? Amém? Amém? É sério que eu estou falando, isso é bíblico. Se a semente pode ser comparada a dinheiro, entenda bem o que eu estou tentando dizer, por gentileza. Deus dá semente para quem? Deus dá semente para quem? Para quem semeia. Quem come não precisa de semente. Então, o dia que eu e você semeamos, Deus multiplica. Não faça por negociação, só semeie. Quem faz dar certo e faz colher se quiser, é Deus. Só joga a semente. Se Ele quiser, multiplica. Eu tenho tido, pela misericórdia de Deus, irmão, minha vida tem mudado, depois que passei a praticar isso. Como Deus tem mudado a minha vida. Irmã Lourdes, como Deus tem mudado. Como Deus tem mudado. É incrível. Eu olho e falo, como é que pode? Eu olho e falo, mas era para estar faltando. Aí eu vejo, não está faltando. Deus ajuda aqui, ajuda ali. Então, e você vai semeando. Esse trabalho aqui da construção, para mim tem sido uma bênção enorme, irmão. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. O quanto tem sido bom para mim. Você fala assim, mãe, bom por quê? Porque pela misericórdia de Deus, a gente, né, todos nós aqui, se minha mãe diga assim, como tem sido abençoador para a minha vida. Porque é apenas uma semente. Se você der 1 centavo, é apenas uma semente. Se você der 1.000, é apenas uma semente. Aí eu vou dar 100.000, é apenas uma semente. Só joga a semente, irmão. Quem faz gerar e dar fruto é Deus. Se Ele quiser, dá fruto. Amém? Então, 3:2. Eu poderia, talvez, ir até para o 3:3. Livrai-nos do mal, mas a gente já liga os dois aqui, 3:2 e o 3:3. Perdoa as nossas, vamos lá, 1, 2 e 3. Perdoa as nossas dívidas. Pronto, é só isso. Como é que está escrito lá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você observar o 14 a seguir,
Está escrito, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Termino 3:2, irmão Pedro, dizendo para mim e para todo mundo. Perdão diz respeito à comunhão. A pergunta e a reflexão para mim e para quem quiser. O texto está dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A pergunta para mim, irmã Rosileide, e para quem quiser, é a seguinte: e se Deus me perdoasse do jeito que eu perdoo os outros? Se Deus ouvisse isso e falasse assim, gostei da ideia, rapaz, você orou bonito. A partir de hoje, vou te perdoar igualzinho você perdoa os outros. Se Deus fizesse assim com a gente estaria bem? Eu estaria quebrado, irmão. Bom, nem estaria mais aqui. Esse silêncio é para a gente refletir. Que o Espírito de Deus me ajude, nos ajude sempre à prática do perdão. É melhor perdoar, irmão. Perdão é a melhor coisa. Perdão restaura. Perdão faz o quê? Restaura. Perdão traz comunhão. Perdão alivia. Qualquer coisa, irmão, se de repente alguém falou mal, perdoa, irmão. Já perdoa logo, já releva, deixa embora, manda embora. Porque o adversário muitas vezes traz mágoas por falta de perdão. Bom, minha filha está fazendo curso, sabe disso. Há problemas que a pessoa sofre na vida psicológica e acaba com casamento e família por mágoa, por falta de perdão. A falta de perdão pode destruir vidas, lares e famílias. Perdoe. 3:3. Livra-nos do mal. É impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus foi tentado. A pergunta é pecado ser tentado? É pecado? Não. O pecado é ceder à tentação. Então, 3:3 aqui terminamos. Em todo o tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com as astutas ciladas do inimigo. Então, nessa oração, o Senhor nos ensina que precisamos rogar pela proteção divina. Só Deus nos guarda. Conclusão, e aqui terminamos. Vamos ler a conclusão, todos juntos, em pé, por gentileza. Vamos em pé ler a conclusão. Na tela, está na tela, bem alto, bem firme, para a gente terminar. Conclusão da nossa lição, qual é? 1, 2 e 3. O fato, uma vida de oração, quando exercia o ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado aos seus. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê graça e nos dê força. Irmão Clodoaldo, se o senhor puder orar por nós, por gentileza? Por favor, ali no microfone, por favor. Pedindo que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê força. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido Deus, Santo, Pai, amado, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, Precisamos, Senhor, que venha fortalecer, Senhor, a nossa fé, a nossa vida espiritual, Senhor, o nosso conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Vem dar graça, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, dando brandura e temperança aos nossos corações, Senhor. Alivia, Senhor, este peso e este fardo, Pai. Ajuda-nos a superar, Senhor, todos os obstáculos e dificuldades, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai querido, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.